Bom dia, queridas. Que privilégio e que alegria estarmos aqui, né? Para ouvir a palavra de Deus, para aprender mais do Senhor. E nós estamos nessa série Servas. Tiago se diz servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo irmão dele. E nós também somos servas, e louvado seja Deus, porque nós somos filhas amadas e também podemos servir a esse Deus maravilhoso. É um privilégio. O capítulo 4 de Tiago é um capítulo bem pequeno. Tem apenas 17 versos, mas muita sabedoria, muito ensino. Tiago, como ele fala especificamente para o povo judeu, é também um livro que fala muito às pessoas que já são da igreja, que já são há um tempo de igreja, né? Mas tem ensinos para todas as pessoas, é claro, né? O capítulo 4 começa dizendo assim, é bem interessante, porque começa com uma pergunta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Já parou para pensar? Às vezes a gente está em família, às vezes nós estamos em igreja, e aonde tem pessoas tem confusão, aonde tem pessoas tem conflito. E aí Tiago pergunta assim, vocês sabem de onde vêm as guerras, as contendas? E quando ele fala de guerras e contendas, ele está falando de desavença na igreja. Ele está falando especificamente disso, ele não está falando de guerras no mundo. Ele está falando de situações de contendas na igreja. E ele diz assim, vocês sabem de onde é que surge isso? E aí ele responde, vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, das paixões que guerreiam dentro de nós, é que vem as contendas. E aí ele diz assim, vocês cobiçam coisas, mas não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. É interessante, eu compreendo dessa passagem que muitas vezes nós estamos na igreja, mas buscando os nossos próprios interesses e não os interesses do reino de Deus. A gente precisa ter muito claro, veja bem, muitas vezes nós estamos na igreja, mas cada um buscando os seus próprios interesses. E a gente tem que estar atenta a nós mesmas, não aos outros, a nós mesmas. Quando a gente faz algo na igreja, a gente faz para receber reconhecimento ou por causa dos interesses do reino de Deus? Nós fazemos para receber a aprovação das pessoas ou pelos interesses do reino de Deus, entende? A gente precisa estar se policiando, por quê? Porque na nossa vida no dia a dia, e principalmente nós mulheres, muitas vezes nós fazemos coisas para receber aprovação ou reconhecimento, para nos sentirmos amadas. Isso é natural do ser humano. E é por isso que quando a gente faz algo na igreja, a gente tem que olhar para si e pensar assim, eu estou fazendo isso pelos interesses do reino, porque eu tenho chamado, porque eu tenho um propósito com isso, ou para receber aplauso e reconhecimento. E às vezes, deixa eu dizer para vocês que muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa na igreja, ou às vezes na família também, a gente faz com todo o amor do mundo e de coração. E aí a gente recebe uma crítica ou algumas críticas, e aquilo nos destrói completamente. É claro que ouvir críticas é algo complicado. Dói, não é? Dói. Mas se eu estou fazendo algo por causa de reconhecimento e aplauso e aprovação humanos, essa crítica ela vai me paralisar. Então a tendência é dizer, então eu não faço mais. E aí eu me sento no banco da igreja e não faço mais nada. E aí tem contenda, tem guerra, tem ciúmes, como o Tiago diz, porque eu estou servindo a mim mesma e não aos interesses do reino. Então a gente precisa olhar para dentro de si e pedir a Deus que aquilo que nos mova seja o propósito que Ele tem, o chamado que Ele tem, servindo aos interesses do reino e não aos meus próprios interesses. E aí, Tiago, no verso 3, ele diz assim, quando vocês pedem, vocês não recebem, sabe por quê? Porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, para, tem outra tradução, não diz para gastarem seus prazeres,
Mas diz a minha linguagem é a Nova Versão Internacional, mas diz outra palavra aí. Mas eu compreendo que é justamente isso. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas a Deus, não é para os interesses do reino, mas para os meus próprios interesses apenas. E aí, Tiago, esbanjar, olha aí a versão de Priscila, exatamente, para esbanjar em seus prazeres. E a gente precisa, né, pedir muita sabedoria ao Espírito Santo para que as nossas orações e o nosso trabalho para Deus seja de acordo com a vontade que Ele tem e que tudo aquilo que Ele coloca nas minhas mãos não seja para satisfazer os meus próprios interesses, mas para servir o reino, para servir as pessoas ao meu redor. Às vezes, meninas, isso parece que a gente está se colocando em último lugar. Parece que a gente está dizendo assim, mas eu não posso pedir nada para o meu próprio benefício. Nós podemos pedir coisas, nós podemos sonhar com Deus, nós podemos pedir coisas para o nosso próprio benefício. Mas a gente precisa ter em consideração que tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para o serviço do reino. Não é somente para mim. Tudo que eu tenho, eu posso compartilhar com as outras pessoas e posso colocar a serviço do reino de Deus. E quando a gente tem essa clareza ao pedir, de dizer assim, Senhor, eu quero fazer um curso, e isso vai ser só para esbanjar os meus prazeres? Não. Fazendo esse curso, eu quero abençoar outras pessoas também. Eu quero servir com os meus talentos. Eu quero servir com os meus dons. Senhor, eu quero ter bens, eu quero ter dinheiro, eu quero algo que eu conquiste mais dinheiro. Não é errado pedir isso, desde que eu saiba que quando Deus colocar esse dinheiro nas minhas mãos, eu também preciso abençoar outras pessoas, eu preciso colocar a serviço do reino. Então, Tiago diz assim: muitas vezes vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, porque é só para vocês, é só para esbanjar com seus prazeres, é só para gastar com seus prazeres e nada mais. Então, por isso que muitas vezes a gente pede e não recebe. Olha que interessante. E aí ele diz assim, no verso 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Nesse contexto, quando ele diz assim, amizade com o mundo, aí às vezes a gente diz assim, ai, graças a Deus, eu não tenho amizade com o mundo, já me batizei, já sou da igreja. Mas, quando o Tiago diz, a amizade com o mundo é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, quando nós estamos tendo amizade com alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, com alguém que é contrário à vontade de Deus, aí ele diz assim, isso representa a inimizade contra Deus. Muitas vezes nós estamos mais amigas dos prazeres, dos costumes do mundo, da forma como o mundo enxerga alguma coisa, eu abraço aquilo. Vocês já perceberam, meninas, as modinhas que muitas vezes tem por aí? A gente precisa ter cuidado com as modas que são lançadas, no que vendem para nós. Eu percebo muito isso no Instagram. Vocês perceberam que agora está todo mundo comendo morango caramelizado? Vocês perceberam isso? Não sei se vocês perceberam, mas tudo que eu abro tem esse morango caramelizado. E todo mundo, eu não estou dizendo que você não pode comer o morango caramelizado, mas é interessante porque ali nas redes sociais vende-se um costume, vende-se uma moda, e todo mundo vai em busca disso. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Até aí a gente vê os irmãos da igreja também fazendo, os irmãos da igreja também comprando. Eu não estou falando do morango, eu estou falando de várias, de costumes no geral. E quando a gente vê, a gente está mais amiga do mundo do que amiga de Deus. Então ele diz assim, ó, tudo que for contrário à vontade de Deus representa o mundo. E se nós estamos indo nesse caminho de mais amigas do mundo, nós nos constituímos inimigas de Deus. Tiago completa o texto dizendo, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, no verso 7, Tiago ele diz assim para a gente, ó, já que você não quer ser amiga do mundo, é necessário fazer, sabe o quê? Para ser amiga de Deus, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, seja submissa ao Senhor.
submissa à vontade de Deus. Se submeter, vem de submissão. Quando eu li esse texto, eu coloquei aqui na minha Bíblia, porque dá para anotar, eu coloquei uma oração. E eu escrevi assim: Senhor, eu quero ser completamente submissa a Ti. Quero fazer a Tua vontade. E para isso eu peço o Teu Espírito Santo, que todos os meus pensamentos e ações, que o Espírito Santo guie todos os meus pensamentos e ações. Peço que quando o Senhor falar, eu te obedeça prontamente. Aqui muitas de vocês são mães. Como é bom quando a gente fala e os nossos filhos obedecem prontamente, não é verdade? Mas quantas vezes você se lembra aí de alguma situação em que você falou várias e várias vezes e eles não te obedeciam e você já estava cansada de repetir aquilo, algo que era uma necessidade? Meu filho, vá tomar banho, chegou a hora do banho, meu filho, vá. E a gente fica dizendo algo, faça, tem que fazer, e o filho se demorando a obedecer. Como é difícil, não é verdade? Imagina quando Deus ele fala algo e a gente diz, é verdade, Senhor, eu preciso mudar. E Deus fala de novo, e a palavra está dizendo assim, sejam submissas a Deus, submeta-se a Deus. Quando ele falar, obedeça. E é difícil para nós, é muito difícil. Muitas vezes eu me vejo na minha filha, quando eu falo diversas vezes algo e ela não obedece. Eu digo, meu Deus, eu sou uma filha muitas vezes assim para o Senhor. É por isso que eu escrevi essa oração. E é só o Espírito Santo que nos ajuda a nos submetermos completamente a Deus. E ele continua dizendo assim, além de você se submeter a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Precisamos ter cuidado com as sugestões que o diabo ele coloca para nós, através de tentações, através de distrações e de pensamentos negativos. Olha só, o inimigo ele faz sugestões para nós. Ele não tem poder sobre a nossa mente, de ler a nossa mente, mas ele pode distrair, tentar, né? Oferecer ali tentações, distrações e pensamentos negativos. E aí, Tiago está dizendo assim, resista ao diabo, resista. E nós só resistimos ao diabo com o joelho no chão. Como Ellen White diz, ao som de fervorosa oração, treme todo o exército de Satanás. E a forma de resistir ao inimigo é de joelhos e firmada na palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é soberano sobre as minhas emoções. Porque muitas vezes nós somos guiadas pelas nossas emoções, e aí nós nos distraímos, nós, como o verso começou a dizer, nós queremos satisfazer o nosso eu e atendemos aos apelos do inimigo. Atendemos ao apelo dele, dando ouvidos aos pensamentos negativos, às tentações e às distrações. E é por isso que Tiago diz, submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de você. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Esse bloco de texto, para mim, é muito forte. Esse verso 7, o verso 8 até o 10. O verso 9 diz assim, ó, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Por quê? Para reconhecer a nossa condição de pecadora. Preste atenção. Tiago não está nos chamando à vitimização. Ele não está nos chamando à vitimização. E muitas vezes a gente vive se vitimizando e lamentando e murmurando e nos queixando dentro de casa. Dizendo assim, só eu faço, só tem eu, ninguém me ajuda. E a gente critica o marido e critica os filhos. Não é isso que Tiago está querendo. Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam se entristecer, lamentar e chorar, trocar o riso por lamento e a alegria por tristeza, reconhecendo a sua condição de pecadora, reconhecendo que existem mãos que precisam ser purificadas, e eu preciso disso. Todos os dias nós precisamos entrar na presença do Senhor com confissão e humilhação, e é uma forma da gente se submeter a Deus e resistir ao diabo.
reconhecer quem somos diante de Deus e correr para a graça maravilhosa do Senhor. Por isso que diz assim: aproximem-se de Deus, Ele vai se aproximar de vocês. Ele já está perto, na verdade. E nós precisamos correr para o Senhor, reconhecendo as nossas debilidades como pecadoras, não como vítimas, não é? Não é uma vitimização, mas reconhecendo a nossa condição pecadora, a nossa necessidade de um Salvador. E aí ele diz assim: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. No verso 11, Tiago diz assim: irmãos, olha como ele fala para a igreja, né? Irmãos, não falem mal uns dos outros. É difícil? É difícil. E isso aqui não tem nem o que interpretar, né? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. E quando você julga a lei, você não está cumprindo a lei, você está agindo como um juiz. E nós não somos juízes, nós somos cumpridores da lei. E aí Tiago diz assim: para você cumprir a lei, não estar julgando, porque você não é juiz, sabe o que é que você tem que fazer? Não falar mal dos seus irmãos, não falar mal uns dos outros. Isso é um desafio, porque geralmente nós somos muito críticas. E quando as coisas, eu faço algo na igreja que nós trabalhamos muito em equipe, e as coisas não vão sair do meu jeito, não é? São várias pessoas trabalhando juntas, várias cabeças pensando juntas, e aí algo vai me desagradar. E aí Tiago está dizendo assim: cuidado, não fale mal uns dos outros. Não fale mal. E a partir do versículo 13, ele começa a falar que muitas vezes a gente faz planos, não é? E começa dizendo assim: aqui na minha Bíblia tem a incerteza dos planos humanos. Porque muitas vezes nós dizemos assim, no verso 13: hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, vamos passar ali um tempo, vamos ganhar dinheiro. E aí ele diz assim: vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã. Como é que vocês estão aí planejando tanto o futuro? Mas não é errado planejar o futuro. Não é errado dizer assim: amanhã, tal mês eu vou fazer isso. Não é errado dizer nada disso. Mas Tiago nos chama a refletir sobre a incerteza dos nossos planos. E ele diz assim, ó: o que é a vida de vocês? Vocês são como uma neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez de dizer isso, vocês precisam dizer assim. Aí ele nos ensina como falar. Ele diz assim: vocês precisam falar assim: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo, né? É aquele ditado, eu uso muito isso. Quando a gente vai falar, a gente diz: se Deus quiser eu vou, se Deus quiser realizarei. Mas esse se Deus quiser é a oração de dizer assim: faça-se a tua vontade. Nós podemos fazer planos, mas que a resposta certa dos lábios ela venha do Senhor. Nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos alvos, planos, e não é errado planejar o futuro, mas que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. E aonde o Senhor nos colocar, que seja feita a vontade dele e não a nossa. É difícil, porque muitas vezes eu não quero, né, estar em algum lugar, eu não quero estar naquele trabalho, e eu peço a Deus para ir para outro trabalho, mas talvez Deus tenha um plano para eu ficar um pouco mais ali. Então, Tiago está nos ensinando a dizer assim: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero isso e eu oro por isso, mas que seja feita a tua vontade. E muitas vezes é difícil seja feito dizer isso, orar isso é difícil. Porque nós temos vontades, nós temos desejos. Mas aí Tiago está dizendo: você não sabe o que é a sua vida, né? Você não sabe o que é a sua vida, e que seja feita a vontade de Deus. E aí, finalizando, ele diz assim, ó, no verso 17: quem sabe, portanto, pensem nisso. O que é que a gente tem que pensar? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz o bem, nisso está pecando. Esse verso é um versinho tão pequenininho, mas tão cheio de verdade, não é? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando.
Precisamos pedir muita sabedoria do Espírito Santo, para que quando a gente saiba o que fazer de certo, de correto e de bom, a gente faça. Porque muitas vezes nós andamos omissas, nós sabemos o que fazer de bom, mas a gente não faz. E Tiago está dizendo assim, não é só quando você tem uma atitude errada, né? E você faz aquilo de errado que é pecado. Quando a gente sabe também que algo é certo e não faz isso, nós também estamos pecando. E a gente hoje pode fazer uma análise na nossa vida. Senhor, em que áreas da minha vida eu ainda não me submeti completamente a Ti, mas eu quero fazer somente a minha vontade? Senhor, em que áreas da minha vida eu ainda não estou conseguindo resistir à voz do inimigo? Senhor, hoje eu preciso me aproximar mais de Ti para reconhecer que eu sou pecadora. Eu preciso purificar a minha mente e o meu coração. Me ajuda. Nessa questão de falar mal uns dos outros. Senhor, tem algo ainda, ou tem alguém que eu não aguento e eu tenho que estar falando dessa pessoa. Me ajuda, Senhor. Então, tudo isso, quando a gente lê a palavra, nós precisamos colocar em oração e pedir muita ajuda do Espírito Santo para cumprir a palavra do Senhor. É um desafio, é um desafio. E quando o Tiago diz assim, não falem mal uns dos outros, nós podemos hoje orar dizendo assim, Senhor, coloca uma guarda na minha boca para que eu não fale mal dos meus irmãos. Porque quando nós trabalhamos para Deus com queixa, com murmuração, falando mal uns dos outros, o inimigo ele se aproveita dessa situação e nós enfraquecemos o trabalho de Deus e o ministério que nós temos e talvez que outra pessoa tenha. Que Deus nos ajude, queridas, para que nós possamos hoje nos aproximar desse Deus maravilhoso. Como disse a palavra, se aproximem de Deus, submetam-se a Deus, resistam ao inimigo e ele vai fugir de vocês. Que nós possamos erguer para o Senhor mãos santas, como diz a palavra de Deus, suplicar sua graça, seu auxílio, suas bênçãos, fazendo a vontade do Senhor e não a nossa. É um desafio? Sim, mas Deus nos promete o poder e a presença do Espírito Santo, e que tudo seja pelo Espírito, com o Espírito Santo. É o seu desejo hoje? Suplicar a Deus que essa palavra que nós acabamos de estudar se cumpra na sua vida. Eu quero que se cumpra na minha vida. Então, se for também o desejo do seu coração, ore comigo nesse momento. Grandioso Pai, obrigada pela clareza da tua palavra. Obrigada porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigada porque podemos olhar para nós mesmas, Pai, reconhecer que somos pecadoras, mas olhar para Ti e saber que temos um poderoso Salvador, um Deus que trabalha nas nossas vidas, um Deus que nos ama, que se aproxima de nós. Ó Pai, não merecemos, mas te louvamos, te amamos e lhe pedimos muito mais do Espírito Santo em nós, para sermos completamente submissas ao Senhor, resistir ao mal, fazer a sua vontade. E que fazendo isso, possamos experimentar a leveza do descanso que vem do Senhor, que possamos experimentar a paz que excede todo o entendimento e que vem de Ti. Nos abrace, ó Deus, nos ampare, Senhor, nos dê sabedoria para as atividades desse dia, nos dê sabedoria para as atividades da igreja, nos dê sabedoria para lidar com as demandas da nossa casa, nos dê sabedoria para lidar com as demandas do trabalho. Nós te suplicamos mais uma vez, nos batiza com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridas. Que Deus nos abençoe grandemente nesse dia, viu?